A maioria das pessoas mata a sua arruda sem nem perceber. E o problema não está na própria planta. Existe algo que ninguém te conta antes de cultivar arruda em casa. E isso não é uma história inventada, nem uma lenda de jardinagem. É algo concreto, real. Algo que muda completamente a forma como você se relaciona com essa planta. A arruda não é uma planta difícil de cultivar. Ela é uma planta que mostra como você cuida daquilo que tem. E é por isso que nem todo mundo consegue mantê-la viva. Hoje nós vamos falar diretamente sobre a arruda. Sem exageros, sem mistérios desnecessários. Onde plantar, como regar, como multiplicar. Quais usos ainda são úteis e quais usos devem ficar para trás. Tudo o que você precisa saber para que essa planta realmente funcione dentro da sua casa. Mas antes de qualquer cuidado, você precisa entender a natureza da arruda. A arruda não é uma planta decorativa comum. Ela não está ali apenas para deixar um canto mais bonito. Ela tem presença, tem força, tem um cheiro que ninguém ignora. Suas folhas são pequenas, firmes, de um verde acinzentado muito próprio. Suas flores são amarelas, discretas, mas marcantes quando aparecem. E sua raiz precisa de espaço, ar e solo correto para continuar viva por muitos anos. O nome científico da arruda é Ruta graveolens. A arruda pertence à família Rutaceae, a mesma família de várias plantas aromáticas ricas em óleos essenciais. Ela é uma planta perene. Isso significa que, quando bem cuidada, pode viver por muito tempo no mesmo lugar. Não é uma planta feita para durar algumas semanas e desaparecer, mas ela precisa do ambiente certo. E é exatamente aí que a maioria das pessoas erra. Compram a arruda, colocam dentro de casa, escolhem um canto escuro, regam todos os dias, mudam o vaso de lugar, tocam nas folhas sem necessidade, cortam galhos antes da hora. E depois, quando a planta perde força, dizem que a arruda não resistiu. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que a arruda estava apenas mostrando que alguma coisa estava errada? A arruda fala rápido. Quando falta sol, ela mostra. Quando há água demais, ela mostra. Quando o ar não circula, ela mostra. Quando o solo fica pesado, úmido ou compactado, ela mostra. Primeiro, as folhas da arruda perdem firmeza. Depois ficam amareladas. O cheiro diminui. O caule enfraquece. A planta para de crescer. E quando a pessoa percebe, o problema já chegou à raiz. Por isso muita gente chama a arruda de planta difícil, mas ela não é difícil, ela é direta. Ela não aceita excesso, não aceita descuido. Não aceita ser tratada como uma planta tropical que precisa de água o tempo todo. A arruda vem de regiões mais secas, de solo leve, com sol e boa drenagem. Ela suporta melhor a falta do que o excesso. Essa é uma das primeiras verdades que você precisa guardar. A arruda não gosta de exagero. Ela não precisa de muita água, não precisa de muita adubação, não precisa ser mexida todos os dias, não precisa mudar de lugar a cada semana. Muitas vezes, o melhor cuidado é escolher o lugar certo e deixar a planta em paz. E aqui está uma lição importante. Cuidar da arruda não é controlar a planta. É observar. É olhar as folhas. Sentir o cheiro. Tocar a terra antes de regar. Ver se a raiz da arruda está respirando ou sufocando. Porque uma planta pode morrer por abandono, mas também pode morrer por cuidado demais. Quando a arruda está bem, você percebe. As folhas ficam firmes, a cor fica viva, o cheiro fica forte, o caule ganha estrutura. As flores da arruda aparecem no tempo certo. A planta não parece frágil, ela parece segura no lugar onde está. Por isso, antes de perguntar o que a arruda pode fazer pela sua casa, pergunte se a sua casa está oferecendo o que a arruda precisa para viver. Ela recebe sol? Recebe ar? O vaso tem drenagem? A terra seca entre uma rega e outra? A raiz tem espaço? As folhas continuam firmes? O cheiro continua forte? Essas perguntas dizem mais do que qualquer superstição, porque a verdade oculta sobre a arruda é simples. Ela não morre porque é impossível de cuidar. Ela morre porque muita gente não entende sua natureza. E quando você entende, tudo muda. A forma de plantar muda. A forma de regar muda.
A forma de olhar para as folhas muda. Até a forma de tocar na planta muda. E o primeiro erro, o erro que mata mais arrudas do que qualquer outro, começa no lugar onde você decide colocar o vaso. A arruda não foi feita para viver trancada dentro de casa. Esse é o primeiro ponto que muita gente ignora. Ela pode até ficar bonita por alguns dias em uma sala, perto de uma estante ou em um canto decorado. Mas aos poucos começa a perder força. As folhas da arruda ficam mais fracas. O cheiro diminui. O caule perde firmeza. E a pessoa pensa que a planta está carregando alguma coisa ruim. Mas muitas vezes ela só está pedindo sol e ar. A arruda precisa de luz direta. Não apenas claridade, não apenas uma janela distante. Ela precisa sentir o sol. O ideal é receber pelo menos 4 ou 5 horas de sol por dia, de preferência o sol da manhã, que é mais suave e mais estável. Esse sol ajuda a planta a manter suas folhas firmes, seu cheiro forte e sua estrutura saudável. Também precisa de ar circulando. Um lugar fechado, abafado, úmido demais, enfraquece a planta. A arruda gosta de respirar. Por isso, os melhores lugares costumam ser a varanda, o quintal, o jardim, o terraço ou a entrada da casa. Um lugar com luz, vento leve e espaço para a planta se estabelecer. E aqui existe outro erro comum: mudar a arruda de lugar o tempo todo. Hoje ela fica na cozinha, amanhã vai para a sala, depois vai para o quarto, depois volta para a varanda. A pessoa acha que está ajudando. Mas, para a arruda, isso é estresse. A planta precisa se adaptar ao ambiente. Precisa entender a luz, a temperatura, o vento e a umidade daquele lugar. Quando você muda tudo o tempo todo, ela nunca se estabiliza. Escolha um bom lugar. Observe. Se a planta responder bem, deixe ali. Não mexa sem necessidade. Agora vem a parte mais importante: a água. Com a arruda, água demais é muito pior do que água de menos. Muito pior. A arruda não é uma planta tropical que gosta de solo sempre úmido. Ela vem de regiões mais secas, de solos leves, pedregosos, bem drenados. A raiz da arruda não gosta de ficar mergulhada em umidade. Quando a terra permanece molhada por muitos dias, a raiz enfraquece. E quando a raiz enfraquece, toda a planta começa a cair. O problema é que os sinais confundem muita gente. As folhas ficam amarelas. A planta parece triste. Então a pessoa pensa: está faltando água. E rega mais. Só que, na verdade, o excesso de água já era o problema. Aí a raiz sofre ainda mais. A planta piora. E o ciclo continua até a arruda morrer. Por isso, antes de regar, toque a terra. Coloque o dedo no solo. Não apenas na superfície. Afunde um pouco. Se ainda estiver úmido, não regue. Se estiver frio, pesado ou grudando no dedo, espere. A arruda só deve receber água quando a terra estiver realmente seca. No calor, talvez uma rega por semana seja suficiente. No frio, pode ser a cada 10 ou 15 dias. Mas não siga um calendário cego. Siga a planta, siga a terra, siga o clima. O vaso também precisa ajudar. Ele deve ter furos embaixo. A água precisa sair. Nunca deixe a arruda em um vaso sem drenagem. Nunca deixe água acumulada no pratinho. Essa água parada parece inofensiva, mas pode matar a raiz devagar. A terra ideal é leve. Solta. Que não compacte. Que não segure água demais. Se a terra estiver pesada, misture areia grossa ou perlita. A raiz da arruda precisa respirar. Sem isso, ela sufoca. E não exagere na adubação. Muita gente acha que planta forte precisa de muito adubo. Mas a arruda não funciona assim. Se você coloca adubo demais, ela pode até crescer rápido, mas cresce fraca. As folhas ficam mais moles. O caule perde resistência. A planta fica bonita por fora, mas sensível por dentro. Uma adubação leve, uma vez por ano, na primavera, já pode ser suficiente. Nada de excesso. Nada de pressa. A poda também deve ser simples. Corte apenas galhos secos, partes danificadas ou folhas da arruda que já estão claramente mortas. Não fique cortando por ansiedade. Não fique mexendo para estimular. A arruda não precisa ser provocada o tempo todo. Ela precisa de estabilidade. Quando você entende isso,
tudo muda. O segredo não é fazer muito, é fazer o certo. Colocar a arruda no lugar certo. Dar sol, dar ar, usar uma terra que drena, regar pouco, não mover demais, não tocar demais, não adubar demais. Porque a arruda não pede luxo, ela pede respeito. E quando recebe o básico correto, ela responde. Fica mais firme, mais cheirosa, mais viva, mais presente. Depois disso, quando a planta está forte, vem uma das partes mais bonitas da arruda. A forma como ela passa de uma casa para outra, de uma mão para outra, de uma história para outra. A arruda quase nunca chega sozinha a uma casa. Muitas vezes, ela vem de outra mão. Uma vizinha corta um galho. Uma avó entrega uma muda. Uma tia separa um pedaço da planta e diz: leva, cuida bem. Parece pouco, mas carrega a história, porque a arruda sempre passou de casa em casa, de quintal em quintal, de geração em geração. E multiplicar a arruda é simples. A forma mais fácil é por estaca. Um galho da própria planta. Mas não serve qualquer galho. Não pegue um ramo muito novo, muito verde, muito fraco. Ele ainda não tem força. Também não pegue um galho velho demais, duro demais, lenhoso demais. Ele pode demorar para criar raiz. Escolha um galho intermediário, firme, saudável, com cerca de 10 a 15 centímetros. Use uma tesoura limpa ou uma faca afiada. O corte precisa ser limpo, sem esmagar o caule, sem rasgar a planta. Depois, retire as folhas da parte de baixo. Deixe apenas algumas folhas da arruda no topo. A parte que entra na terra precisa ficar limpa. Se folhas ficarem enterradas, elas podem apodrecer. E quando apodrecem, estragam tudo ao redor. Agora vem um detalhe que muita gente pula. Não plante imediatamente. Deixe o galho descansar por 1 ou 2 dias, em lugar seco, protegido, sem sol forte. Isso ajuda o corte a cicatrizar. Cria uma pequena proteção natural. Diminui o risco de apodrecer. Depois, plante em terra leve, terra solta, terra que drena. Nada de solo encharcado, nada de barro pesado, nada de vaso sem furo. A muda de arruda precisa de umidade leve, não de água parada. E depois de plantar, faça o mais difícil. Espere. Não puxe o galho para ver se criou raiz. Não mexa todos os dias. Não mude o vaso de lugar. Não regue por ansiedade. A raiz da arruda precisa de tempo. Precisa de silêncio. Precisa se formar sem interrupção. Em 2 ou 3 semanas, se tudo estiver certo, a muda começa a reagir. As folhas ficam mais firmes. O caule segura melhor. A planta mostra vida. Mas agora precisamos falar dos usos da arruda. Durante séculos, a arruda foi vista como uma planta forte. Foi usada para afastar insetos, para perfumar ambientes, para colocar em armários contra traças, para deixar certos lugares com cheiro mais seco, mais limpo, mais presente. Em algumas tradições, também foi usada em preparos populares muito leves. Mas aqui é preciso responsabilidade. A arruda não é uma planta para usar de qualquer jeito. Ela contém compostos ativos fortes, como rutina, alcaloides e óleos essenciais. Além disso, em algumas pessoas, o contato com a planta seguido de exposição ao sol pode causar irritação ou sensibilidade na pele. Não é uma erva fraca. Não é uma folha qualquer para colocar em chá sem pensar. Em excesso, ou usada pela pessoa errada, pode causar náuseas, irritação no estômago, tontura e reações na pele. E existe um aviso muito claro. Mulheres grávidas não devem usar arruda. Não é exagero. Não é medo antigo. A arruda é contraindicada na gravidez. Se há uma mulher grávida em casa, nada de chá de arruda, nada de uso interno, e é melhor evitar contato direto sem necessidade. Essa é a diferença entre sabedoria e imprudência. Hoje, a forma mais segura de ter arruda em casa é como planta de ambiente. No quintal, na varanda, na entrada. Como uma planta aromática, forte, que pode incomodar alguns insetos, como mosquitos, traças e algumas formigas. Mas ela não é veneno milagroso. Não é solução mágica. É uma planta antiga, firme, aromática, passada de mão em mão. Uma planta que deve ser respeitada pelo que é, porque a arruda tem força.
Mas força sem entendimento vira risco, e força com respeito vira cuidado. Quando a arruda começa a enfraquecer, ela quase sempre avisa antes. O problema é que muita gente não sabe ler os sinais. Ela avisa pelo cheiro, pelas folhas e pelo caule. Se o aroma fica fraco, as folhas amarelam ou o caule amolece, não corra para regar. Primeiro observe. Pode ser água demais, falta de sol ou raiz sufocada. Mas nem sempre folha triste significa falta de água. Muitas vezes, significa o contrário. Se o caule amolece, olhe para a raiz. Muitas vezes o problema não é falta de cuidado, é excesso de água, solo pesado ou vaso sem drenagem. Pare de regar demais. Pare de mudar o vaso de lugar. Pare de tocar toda hora. Pare de cortar sem necessidade. Pare de adubar por ansiedade. Pare de tentar salvar a arruda sufocando ainda mais a planta. Às vezes a recuperação começa quando você recua. Coloque a arruda em um lugar com sol. Dê ar. Veja se o vaso tem drenagem. Retire água parada do pratinho. Deixe a terra secar. Corte apenas o que já está seco ou morto. Depois, espere. A arruda não se recupera bem no meio do excesso. Ela se recupera quando encontra estabilidade. E aqui está uma das maiores lições dessa planta. Cuidar não é controlar. Cuidar é entender o limite. A arruda não gosta de proteção exagerada. Não gosta de mãos demais. Não gosta de mudanças constantes. Ela quer o básico bem feito. Luz, ar, terra leve, pouca água, espaço, tempo. Por isso algumas arrudas vivem anos no mesmo canto. Às vezes décadas. Não porque receberam 1000 cuidados diferentes, mas porque alguém entendeu sua natureza. Alguém colocou a planta no lugar certo. Regou pouco, observou mais, mexeu menos. E talvez seja por isso que a arruda continua passando de casa em casa. Porque ela ensina uma coisa simples: nem tudo melhora quando a gente interfere mais. Algumas coisas crescem melhor quando tem espaço. Algumas relações também. Algumas fases da vida também. Algumas dores também. Às vezes, o excesso de controle enfraquece aquilo que a gente queria proteger. A arruda mostra isso com muita clareza. Se você sufoca, ela cai. Se você encharca, ela apodrece. Se você muda tudo o tempo todo, ela perde força. Mas se você respeita o ritmo dela, ela se firma. E uma arruda firme muda o ambiente. Não por milagre, não por promessa exagerada, mas porque uma planta saudável tem presença, tem cheiro, tem memória, tem vida. Ela lembra que a casa também precisa de raízes, precisa de ar, precisa de luz, precisa de menos pressa. Então, se você tem arruda em casa, olhe para ela hoje com mais atenção. Como estão as folhas? Como está o cheiro? A terra está seca ou úmida demais? O vaso respira? A raiz da arruda tem espaço? A planta recebe sol? Ou está apenas sobrevivendo em um canto escuro? Essas perguntas podem salvar sua arruda. E também podem ensinar algo sobre cuidado. Porque a verdade oculta sobre a arruda não está em medo. Está em observação. Está em paciência. Está em saber quando agir e quando deixar a vida trabalhar sozinha. Se este vídeo te ajudou a olhar para a arruda de outro jeito, deixe seu like, compartilhe com alguém que tem arruda em casa e se inscreva no canal Segredos da Natureza. Aqui, a gente fala das plantas como elas realmente são. Com história, com cuidado, com respeito. E talvez da próxima vez que alguém te entregar uma muda de arruda, você entenda melhor o que está recebendo. Não é só uma planta, é uma responsabilidade pequena, mas cheia de significado.